Tá certo? Isso quer dizer que Dostoiévski, que era um inimigo do movimento revolucionário, já pode ser lido como se fosse um amigo ou um aliado. Tá certo? Isto fez com que os autores marxistas, tinha muitos escritores, pensadores marxistas, que liam Dostoiévski não conseguiam deixar de apreciar a beleza e a profundidade daquilo, ainda que aquilo fosse contra as suas convicções. A partir desse momento, então, eles se encontraram mais aliviados, quer dizer, eles já estavam autorizados pela ideologia revolucionária a admirar o Dostoiévski, tá certo? Mais ou menos a mesma coisa que Karl Marx, Lukács fez com Dostoiévski, mais ou menos a mesma coisa que Karl Marx tinha feito com Balzac. Balzac também era outro conservador, reacionário, mas Karl Marx dá lá uma maquiada na interpretação de Balzac, e mostra que a visão que Balzac tem do capitalismo coincide com a dele. Na verdade, ao contrário, foi ele que copiou de Balzac, né? Só que Balzac dava um sentido conservador às suas análises, e Karl Marx faz a mesma coisa, dando um sentido revolucionário. Então, Karl Marx também faz uma maquiagem ali no Balzac, de modo que o Balzac, em vez de ser um adversário do movimento revolucionário, se torna um dos seus aliados ou companheiros de viagem, sem ter a menor ideia de que isso está acontecendo. Então, isso mostra que conforme o papel que a cada momento se atribui a cada acontecimento do passado na produção da suposta sociedade futura, modifica então o sentido que se dá a esse acontecimento passado e a visão que se tem dele. Tá certo? Então, a ordem natural do tempo que vai, vamos dizer, do passado consolidado e imutável para o futuro contingente se inverte. É o futuro que passa a articular toda a história. Tá certo? Então, nós podemos entender o futuro em função do que aconteceu no passado, dentro de um raciocínio de causa e efeito, na qual incluímos, vamos dizer, mesmo os nossos planos de futuro, eles só têm capacidade de moldar esse futuro caso eles estejam no passado. Quer dizer, os seus planos têm uma história também. E essa história já vem se desenrolando há algum tempo. E é por isso mesmo que esses planos podem exercer alguma ação no futuro. Quer dizer, um plano que fosse apenas vamos dizer, um relance, né, uma percepção instantânea, que depois desaparecesse para sempre, não exerceria função alguma. Você teve aquela ideia, aquela sacação e esqueceu em seguida. Aquilo desapareceu. Então, mesmo os planos de futuro, para eles poderem exercer alguma influência no futuro, eles têm que já estar eles têm que ter um passado já.
imutável, quer dizer que ele não é um dado permanente, tá, na história humana. Tá certo? E, se ele fosse um dado permanente, a própria concepção do passado irreversível e do futuro contingente nunca teria existido, porque o passado é que seria contingente e o futuro é que seria, por assim dizer, irreversível. Porque essa é uma ideia que só aparece numa dada civilização, que é a civilização europeia, a partir de um certo momento. Tá certo? Em segundo lugar, não me parece, de maneira alguma, que os líderes e os condutores do movimento revolucionário sejam jovens. Isso é absolutamente impossível. São velhos que concebem isso. Tá certo? Pelo menos são homens maduros. E se você pegar a atividade de Lenin quando ele tinha 20 anos, é irrelevante, mas aos 40 ela se tornou importante. Tá certo? E Stalin também. Né? E Mao Tse-tung. Né? E quanto mais velho ficam, mais poderosos se tornam. Tá certo? Então, eu acho que a idade biológica, vamos dizer, a analogia entre juventude e mentalidade revolucionária é ela própria um elemento da mentalidade revolucionária. Ela é um dado do discurso revolucionário, é uma falsa analogia biológica. Tá certo? Se as massas de militantes revolucionários são colhidas principalmente entre os jovens, tá certo? É justamente porque os velhos precisam deles. Eles não podem agir por si mesmos, eles precisam de uma massa de manobra e, evidentemente, os jovens, pela sua própria inexperiência em cultura, são os mais fáceis de você ludibriar e manipular, mas os jovens não são o fator ativo do processo. Eles são apenas um instrumento, sempre são um instrumento. Tá certo? Então, esta falsa analogia biológica, como muitas outras que vão surgir mais tarde, que vão constituir toda o imaginário, né, da ideia revolucionária, tudo isso está dentro do movimento revolucionário, faz parte dele, que não são realidades permanentes da vida humana, são dados puramente ideológicos. Né? Tem outra pergunta. Eu faço uma pergunta que o sentido contrário da anterior. Num blog talk recente, você comentou sobre uma pesquisa publicada pelo Washington Post, no qual se comprovou que o ser humano prefere a segurança do senso comum, mesmo quando é mentiroso, do que o confronto com a verdade. Tomando isso como verdadeiro, não seria um contrassenso haver um movimento revolucionário desde o século XIV? Como explicar essa contradição, esse fenômeno revolucionário da constatação científica citada? Note bem, o que o movimento revolucionário faz é essencialmente tentar modificar o senso comum. Quer dizer, aquele estado de espírito que é compartilhado por revolucionários é transmitido ao conjunto da sociedade através dos meios culturais. Tá certo? E, naturalmente, à medida que ele vai conquistando círculos cada vez maiores de participantes conscientes ou inconscientes, ele mesmo se torna o senso comum. Quer dizer, o senso comum de hoje em dia, como se vê pela própria pergunta anterior, ele é fortemente determinado pelas ideologias revolucionárias. Agora, é importante entender que eu estou afirmando taxativamente que a unidade do movimento revolucionário não pode ser apreendida ao nível dos discursos ideológicos, ou das estratégias, ou das propostas políticas concretas. Ele tem de ser apreendido no nível de uma estrutura de percepção permanente que permanece estável ao longo de toda a história do movimento revolucionário e que, de certo modo, o define, e que por isso mesmo é o padrão da sua unidade. Então, essa estrutura ela é marcada por uma série de diferenças específicas. A primeira diferença é esta mutação na percepção do tempo. Então você vai ver que a tendência de explicar o passado em função de um futuro hipotético dado como certeza ou como premissa, que entre o século XIV e XV é uma novidade absoluta, tá certo? Começa a se tornar uma coisa cada vez mais comum. A própria ideia geral do progresso, que não implica um ponto de chegada determinado, é isso. Quer dizer, a pessoa supõe que amanhã vai estar melhor do que hoje.
E esta suposição orienta a visão que ela tem do passado. Controle da sua vida privada. O que você pode dar para o seu filho comer, o que não pode, o que você pode falar, o que você não pode. Né? Isso aí são meios de ação que foram crescendo e dando à autoridade, né, instrumentos de controle muito acima das ambições de Átila Uno, Júlio César, Gengis Khan, etc, etc. Então, nesse sentido, a história da tirania e não a história da liberdade. Não é isso? Então, a ideia da história como história da liberdade é baseada na ideia de um futuro hipotético, futuro de tipo liberal, como concebia Croce, tá certo? Que terá, então, que sendo o objetivo da história, é ao mesmo tempo o fundamento de toda a sua explicação. Ora, à luz de um exame objetivo da estrutura do tempo, o que nós sabemos é que nós não sabemos qual é o futuro. Ora, em primeiríssimo lugar, por um motivo muito simples. Eu não posso saber qual é o sentido, o objetivo da história, porque eu não sei quando a história vai terminar. Eu posso saber qual é o sentido final de uma tragédia de Shakespeare, porque tem um último ato. E nesse último ato tem uma resolução. Não é isso? E você sabe mais ou menos qual é a duração da peça. Agora, a história humana, quem sabe como vai terminar? Quando vai terminar? Ninguém sabe quando vai terminar. E se você não sabe quando será o fim, não tem sentido você querer distinguir o que foi meio e o que foi objetivo. Tudo aquilo que é tido como objetivo de um certo movimento histórico se torna meio para o movimento histórico seguinte. Está entendendo? Então, não há, por assim dizer, começo, meio e fim. O fim é uma mera hipótese e você não sabe quando ele vem. Portanto, você não sabe se o que acontece no mês que vem será o fim da história ou será mais um capítulo da história. De uma história que terá, então, um outro fim mais adiante. O qual fim, quando chegar, também talvez não seja fim e seja mais uma continuação. Então, a ideia de uma estrutura do tempo voltada à consecução de um objetivo pré-determinado é uma noção falseada na base. Nós sabemos apenas que a história continua. Este é um dado permanente da condição humana. Você estar vivendo uma história que você não sabe quando termina. Você não sabe nem quando termina a sua vida pessoal. Quanto mais a vida da espécie humana. A estrutura do tempo é, quando voltado para o futuro, uma estrutura em aberto, não é uma estrutura fechada. E se está em aberto, não pode haver um sentido da história. Está entendendo? Quer dizer, aquilo que, por exemplo, para uma geração foi o sentido dos seus esforços, é isso? Vamos supor que tenha sido realizado. Na geração seguinte, aquilo já não é o sentido, aquilo já é o estado de coisa que está sendo vivido por eles. E que eles, inclusive, podem julgar negativamente. Quer dizer, tudo aquilo que para a geração anterior constituía as mais belas esperanças, para eles é uma bela porcaria, porque eles estão dentro dela. E aquilo é simplesmente um estado de coisa, estado de fato. Mas, quando nós fazemos esta analogia, vamos dizer, do movimento revolucionário com a juventude, nós estamos caindo na mesma esparrela. A analogia biológica da história é falsa por quê? Porque a vida biológica humana tem uma duração predeterminada. Tem uma duração média predeterminada. Não é isso?